Olá, você que nos acompanha no Saber Direito. Ao longo desta semana, nós trabalhamos a disciplina de Direito Administrativo. Trabalhamos práticas de compliance em licitações e contratos. Vimos noções de licitações, noções de contratos, noções de contratação direta, as práticas anticorruptivas e as hipóteses de responsabilização pelas práticas de corrupção. Estamos agora no Saber Direito Responde, onde nós estamos recebendo o João, estudante de Direito, e a Larissa, estudante de Ciências Contábeis. Por se tratar de um tema interdisciplinar, é muito importante que nós venhamos fazer esta interconexão entre o direito e as ciências contábeis. A primeira pergunta será feita pela Larissa e nós buscaremos responder com a profundidade necessária para você compreender o tema. Por que existe a possibilidade de leniência nos atos de corrupção? O acordo de leniência, ele objetiva justamente dar uma sobrevida para a empresa. A empresa, ela será sancionada na esfera administrativa e na esfera civil pelos atos de corrupção, todavia há uma responsabilidade social do Estado ante esta empresa. Há uma geração de empregos, há famílias que dependem daquela renda e se não houver a possibilidade de leniência com a atenuação das punições, muitas dessas empresas poderão vir a fechar e com isso inúmeros empregos virem ser extintos. Então o acordo de leniência, ele objetiva em um primeiro momento este fim social. Em um segundo momento ele objetiva obter informações por parte das empresas que participam do esquema de corrupção para colaborar nas investigações. Então, basicamente, o acordo de leniência objetiva esses dois fins, um fim social e um fim investigatório. Vamos ouvir agora a pergunta do nosso internauta. Meu nome é Jaqueline Pereira, estou no 5º semestre, faço Direito em Brasília, na Faculdade UPS, Distrito Federal. E, professora, eu tenho uma pergunta. Qual a principal diferença entre licitação deserta e licitação fracassada? Jaqueline, você que nos assiste no Saber Direito Responde, a diferença entre licitação deserta e licitação fracassada é a seguinte: licitação deserta, a administração pública ela realiza o processo licitatório e não aparece nenhuma empresa para participar, ou seja, a licitação ela é deserta, não há concorrentes, não aparece licitantes interessados. Já, por sua vez, a licitação fracassada, a administração pública realiza o processo licitatório, aparecem empresas para participar, mas por alguma razão referente à proposta individual de cada empresa ou referente à documentação de habilitação, não há licitantes habilitadas ou com propostas classificadas. Portanto, a licitação foi um verdadeiro fracasso, ou seja, ela foi fracassada. Para você memorizar, basta você lembrar o seguinte: licitação deserta, lembra de um deserto, não há ninguém, não aparece ninguém para participar do certame. Já a fracassada foi um fracasso, apareceram licitantes concorrentes, todavia nenhuma preencheu os requisitos referente à sua proposta ou referente aos critérios de habilitação exigidos pela administração pública no edital. Vamos ouvir agora a pergunta do João. Professor, falando sobre os tipos de licitações, qual a diferença entre licitação dispensada, dispensável e inexigível? Pois bem, a licitação dispensada, nós não temos licitação. Ainda que o administrador gostasse, desejasse ou quisesse fazer licitação, ela não existe. São os casos, por exemplo, previstos no artigo 17 da Lei 8666 de 93. São os casos de alienação de bens imóveis e de bens móveis, principalmente quando a administração pública realiza essa alienação entre seus entes federativos ou seus órgãos. Ou seja, licitação dispensada, não há licitação em nenhuma hipótese. Ela se difere da licitação dispensável. Nesta hipótese, o administrador desejando fazer licitação, ele poderá. Agora, se ele quiser dispensar, a lei prevê 35 hipóteses taxativas previstas no artigo 24 da Lei 8666 de 93. Nessas hipóteses, o administrador poderá. Então, veja comigo, licitação dispensada, não há licitação. Licitação dispensável, o administrador
poderá dispensar se assim entender conveniente e oportuno. Por sua vez, a licitação inexigível, que está prevista no artigo 25 da Lei 8.666 de 93, em um rol exemplificativo, traz hipóteses de inviabilidade de competição. Esta inviabilidade, ela poderá ser fática por uma circunstância do mundo da vida, por uma circunstância de fato ou uma circunstância jurídica, como, por exemplo, em algumas hipóteses em que a lei prevê que determinado produto seja fabricado exclusivamente por um único fornecedor. Vamos ouvir agora a pergunta do nosso internauta. Olá, meu nome é Enzo Schmidt de Oliveira, eu sou de Vitória, Espírito Santo e curso Direito na FDV, Faculdade de Direito de Vitória, do 5º período. E eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber se é possível a atualização dos valores das modalidades de licitação mediante decreto. Respondendo à pergunta do Enzo e para os nossos telespectadores, nós temos que dizer que quando, em 2018, o presidente Michel Temer atualizou os valores através do decreto 9412, houve, no mundo jurídico, um questionamento muito grande se era possível ou não atualizar os valores de uma lei mediante decreto. Pois bem, o artigo 120 da Lei 8.666 de 93, ele prevê que o presidente da República atualizará estes valores anualmente. Ocorre que, desde a edição da lei em 1993, eles nunca haviam sido atualizados até a edição deste decreto. Então, havendo autorização legal em um dispositivo, em uma lei devidamente aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente, poderá sim o presidente atualizar mediante decreto os valores. Observe que não houve uma alteração legal. O decreto jamais poderia alterar um texto legal. O que o decreto fez foi atualizar os valores na forma em que a lei estabelecia. Vamos ouvir agora a próxima pergunta da Larissa. Professor, eu gostaria de saber qual é a documentação necessária para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de uma empresa em uma licitação. Respondendo a Larissa e aos nossos estudantes, nós temos que dizer o seguinte: na fase de habilitação em um processo licitatório, uma das etapas é a verificação da regularidade fiscal e trabalhista. Essa regularidade fiscal, ela contempla verificar a validade das certidões negativas da Receita Federal, da Receita Estadual e da Receita Municipal. Significa verificar se a empresa não está em débito com o fisco, ou seja, se ela não está devendo algum imposto de competência destes entes federativos. Por sua vez, a verificação da responsabilidade trabalhista se dá com a análise da certidão negativa de débitos trabalhistas junto à Justiça do Trabalho. A empresa, para ser habilitada em uma licitação, não pode apresentar pendências junto ao fisco ou junto à Justiça do Trabalho. Você tem que tomar cuidado com as micro e pequenas empresas. Por quê? A Lei Complementar número 123 de 2006 prevê um tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. Estas empresas poderão apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, ainda que esteja vencida. Ela terá um prazo para promover a atualização. Por quê? Porque para elas a regularidade fiscal e trabalhista será exigida apenas e tão somente para fins de assinatura do contrato e não como requisito de habilitação no certame. Vamos ouvir agora a pergunta de um de nossos internautas. Professor, há ou não responsabilidade da administração pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas na contratada? Muito boa pergunta. Veja comigo o seguinte: durante muito tempo, nós tivemos a discussão se a responsabilidade da administração pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas da empresa perante os seus empregados, ela era uma responsabilidade solidária ou subsidiária. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral, estabelecendo que esta responsabilidade pelos débitos trabalhistas não
é automática, ou seja, não se transfere automaticamente para a administração pública. A administração pública poderá sim ser responsabilizada, restando comprovada de modo inequívoco a sua culpa, principalmente através da negligência, no não fiscalização ou no não acompanhamento da execução do serviço. Vamos ouvir agora mais uma pergunta do João. Professor, em quais hipóteses há a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica? Nós teremos as hipóteses previstas na Lei de Repressão às Infrações à Ordem Econômica. Por sua vez, em se tratando de repressão aos atos corruptivos, nós teremos na Lei Anticorrupção também a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. O que é essa desconsideração da personalidade jurídica? Eu afasto a personalidade jurídica da pessoa jurídica e busco no patrimônio pessoal dos sócios ou administradores com poder de decisão o montante necessário para custear o valor da multa imposta como sanção administrativa ou até para a recomposição do dano ocasionado ao erário. Vamos agora para um breve intervalo e retornamos na sequência com a continuidade das nossas perguntas. Retornamos do nosso intervalo e vamos continuar respondendo as perguntas dos nossos estudantes. Lembrando que nós temos uma abordagem interdisciplinar, englobando estudantes de Direito e também a Larissa, de Ciências Contábeis, que está presente conosco. Larissa, faça a sua pergunta. Professor, em quais hipóteses pode haver anulação de uma licitação? Uma ótima pergunta. Veja comigo, o artigo 49 da Lei 8666 de 93 prevê as hipóteses de revogação e anulação de licitação. Nós temos que lembrar que anulação se refere à ilegalidade. Sempre que for constatada uma ilegalidade no certame licitatório, essa licitação ela será anulada. Ela poderá ser anulada de ofício pela própria administração pública por intermédio do princípio da autotutela ou mediante provocação pelo Poder Judiciário. Poder Judiciário anula processo licitatório. Poder Judiciário não revoga a licitação. Essa é uma pergunta muito frequente dos nossos estudantes. Professor, o Poder Judiciário pode revogar uma licitação? Não pode, Larissa. Ele pode anular. Poder Judiciário anula havendo ilegalidade. Lembrando sempre que quando um processo licitatório for anulado, o contrato dele originário também é anulado. É uma hipótese daquela teoria dos frutos da árvore envenenada. Ou seja, se a árvore, o processo licitatório é envenenado, é nulo, o contrato, que é o fruto, também é envenenado e também será anulado. Vamos ouvir agora a pergunta do nosso internauta. O que pode ocasionar a revogação de uma licitação? Pois bem, respondendo em complementação à anulação, nós teremos no mesmo artigo 49 as hipóteses de revogação de licitação. Observe que uma licitação ela poderá ser revogada exclusivamente pela autoridade administrativa. Em quais hipóteses? Quando ocorrer um fato superveniente, ou seja, um fato que ocorreu após a abertura do processo licitatório, com elevadas razões de interesse público, pertinentes e suficientes para ocasionar a revogação. Observe um exemplo. Imagine você que o município X instaurou processo licitatório para aquisição de 20 computadores para o laboratório de informática de uma determinada escola. Após a abertura do processo licitatório, este município recebeu como doação do governo federal os mesmos computadores destinados à mesma escola. Pergunta-se, a continuidade deste processo licitatório continua sendo conveniente e oportuna? Não.
ele deixa de ser conveniente e oportuno. Portanto, poderá a administração revogar, baseado em um fato superveniente, a doação ocorreu após a abertura do processo licitatório, baseado em razões de interesse público suficientes e pertinentes para ocasionar a revogação. Lembre sempre o seguinte, a anulação, ela possui como regra efeitos ex tunc, ou seja, retroagem os seus efeitos. Já a revogação, ela possui efeitos ex nunc, vale da prática do ato para frente. E o que isso influencia? Influencia na indenização. Como regra geral, as empresas serão indenizadas por tudo aquilo que ela já tiver promovido ou feito até a data da revogação. Por outro lado, em se tratando de anulação, como regra geral, não há hipótese de indenização, porque como retroage a prática do ato, tudo aquilo que se originou de um ato ilegal foi nulo, não ensejando qualquer direito à indenização. Tome cuidado. Por quê? Se a empresa demonstrar que não deu causa à ilegalidade, que a ilegalidade ela é exclusiva da administração, ela poderá vir a receber alguma indenização com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, se ela demonstrar a ocorrência de uma prática lesiva, um dano e o nexo de causalidade entre esta conduta da administração e o dano. Vamos ouvir agora a pergunta do João. Professor, a responsabilização de uma mesma empresa em diversas esferas não caracteriza bis in idem? Ótima pergunta, João. Esta mesma pergunta feita pelo João chega através dos nossos alunos. Observe que pela mesma conduta, determinada empresa poderá, a depender da situação, cometer ato de improbidade administrativa, ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, ato lesivo à concorrência, infração administrativa e infração penal. Todas essas esferas, elas são independentes, ou seja, não caracteriza o famoso bis in idem, que é a situação em que a empresa estaria sendo punida 2 ou mais vezes pela mesma infração. São infrações diferentes, com sanções diferentes em esferas diferentes. Guarde isso. Cada uma delas, como nós vimos no decorrer das nossas aulas, terão suas características próprias de responsabilização. Agora, elas são independentes, não caracterizando hipótese de bis in idem. Vamos ouvir agora a pergunta do nosso internauta. A rescisão contratual afasta eventual responsabilidade posterior da contratada? Ótima pergunta feita pela Jaqueline também. Veja comigo, pessoal, ainda que haja rescisão contratual, a empresa, ela continua responsável por todos os atos praticados por ela. Imagine você o seguinte, é uma determinada obra de um edifício. A empresa construiu aquela obra e pela metade ocorreu uma falta funcional, uma infração administrativa que ocasionou a rescisão contratual. Tudo aquilo realizado por ela até o momento da rescisão do contrato, por ela foi e ela será responsável sim. Esta responsabilidade não se transfere para terceiros e ela não estará isenta da responsabilidade por tudo aquilo que praticou até a rescisão do contrato. Vamos ouvir agora mais uma das perguntas da Larissa. Professor, se uma empresa estrangeira corrompe um agente público brasileiro, ela pode ser responsabilizada por um ato de corrupção? Ótima pergunta, Larissa. Observe comigo o seguinte, a lei anticorrupção, ela pune os atos praticados contra a administração pública nacional e estrangeira por empresas com sede ou representação no Brasil. Então, para que haja a responsabilização desta empresa por ato de corrupção, ela deve ter sede ou representação no país. Do contrário, não é possível responsabilizar à luz da lei anticorrupção, que prevê hipóteses de responsabilidade
administrativa e civil. A lei anticorrupção, ela não traz hipóteses de responsabilidade penal por atos lesivos à administração pública. Vamos ouvir agora a pergunta de um dos nossos internautas. Dê um exemplo de aplicação do princípio da proporcionalidade na fixação dos requisitos de habilitação de uma licitação. A pergunta do Enzo é muito pertinente. Observe comigo o seguinte: por ocasião da elaboração de um edital de licitação, a administração pública ela poderá colocar requisitos, dentre eles, por exemplo, a qualificação técnica. Na qualificação técnica, é possível que ela exija que a licitante já tenha participado ou realizado uma obra ou um serviço semelhante àquele que está sendo licitado. Imagine você que determinado município, um estado ou até a União, esteja licitando a construção de uma ponte de 1 quilômetro e ela coloca como requisito de qualificação técnica que as empresas participantes tenham construído pontes anteriores com extensão mínima de 10 quilômetros. Fere demasiadamente o princípio da proporcionalidade. Por quê? Observe que a ponte, o objeto que está sendo licitado, é de 1 quilômetro. Ao exigir uma quantidade 10 vezes maior do que está sendo construído, está inadequada à exigência da administração, portanto, afrontando o princípio da proporcionalidade. Vamos ouvir agora mais uma pergunta do João. Qual o prazo prescricional para a aplicação das sanções nas esferas de responsabilização? Bom, como regra geral, todo prazo prescricional para aplicação de sanções no direito administrativo é 5 anos. A grande questão é 5 anos contados a partir de que marco? A lei anticorrupção, ela prevê 5 anos a contar da data em que o fato tornou-se conhecido. Portanto, praticado um ato de corrupção e se ele vier a ser descoberto 7, 8, 10 anos depois, o prazo será deflagrado desta data e não da data em que o ato foi praticado. Isso varia muito e é muito importante a pergunta do João. Por quê? Veja comigo um exemplo. O prazo prescricional para aplicação de sanções decorrentes da lei de improbidade administrativa vai variar, é 5 anos, mas vai depender de cada uma das espécies. Se envolvia um agente público que era ocupante de um cargo eletivo, de um cargo em comissão ou de uma função de confiança, o prazo não é contado da data em que o ato foi praticado ou que ele foi descoberto. Mas veja, 5 anos contados da data em que ele deixou o cargo ou a função de confiança, no caso de um ocupante de cargo político em comissão. Por sua vez, já o agente de carreira, o estatutário, ocupante de cargo público ou até um empregado público, a lei prevê que o prazo prescricional é de 5 anos contados da data em que o fato tornou-se conhecido, no âmbito federal. E aí, para o âmbito estadual e municipal, aquele previsto nos respectivos estatutos. Então, nós vamos ter uma variação a depender do ente da federação. Como regra geral, o prazo é 5 anos, a grande questão é de quando ele será deflagrado, João. Vamos ouvir agora mais uma das perguntas do nosso internauta. É possível a contratação de escritório de advocacia mediante inexigibilidade para prestação de assessoria jurídica? Essa é uma excelente pergunta feita pela Jaqueline. Observe comigo o seguinte: o artigo 25, combinado com o artigo 13 da Lei de Licitações, prevê a possibilidade de contratação de profissional ou escritório de advocacia mediante inexigibilidade de licitação para a defesa de uma causa judicial ou administrativa. A partir disso, foi se construindo a jurisprudência tanto do STJ quanto do STF, no sentido de que é possível a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços de advocacia para causas específicas que envolvam peculiaridades e necessidades
técnicas específicas. Então, digamos que eu tenha uma causa envolvendo matéria de licitações e contratos e eu necessito contratar o advogado X, porque ele é especialista naquela área. Para aquela causa específica, eu consigo contratar. O que eu não consigo contratar por inexigibilidade de licitação é para prestar aqueles serviços de rotina, aquele serviço de assessoria ou consultoria mensal. Eu vou contratar um escritório para prestar serviço de consultoria para a procuradoria do meu município. Aí eu terei que licitar e não posso contratar mediante inexigibilidade de licitação. Vamos ouvir mais uma das perguntas da Larissa. Professor, o rol de atos lesivos previsto na Lei 12.846 é taxativo? Larissa, ótima pergunta. Veja comigo o seguinte: durante um bom tempo, a doutrina discute se o rol é exemplificativo ou taxativo. Nós temos autores entendendo que se trata de um rol exemplificativo e nós temos autores entendendo que se trata de um rol taxativo. Eu, professor Felipe, entendo que se trata de um rol taxativo, ou seja, as hipóteses são aquelas previstas especificamente na lei. Por quê? Porque a lei elenca um rol de condutas e não traz nenhum dos seus verbos ou nenhum dos seus elementos que permita eu interpretar que se trata de um rol exemplificativo. Portanto, entendo que não posso fazer uma interpretação extensiva daqueles institutos ali previstos. Vamos ouvir agora mais uma pergunta dos nossos alunos internautas. É possível a terceirização de um contrato administrativo? Ótima pergunta. É possível a terceirização de um contrato administrativo? Observe o seguinte: poderá haver, desde que autorizado pela administração pública, a subcontratação de partes do objeto contratado e não do todo. E estas partes se referem exclusivamente àquilo que se tratar de atividade meio e não como atividade fim. Imagine você o seguinte: determinada empresa venceu a licitação para a construção de uma escola. Ela poderá, se for autorizado pela administração, subcontratar uma empresa especializada em instalação de energia elétrica para fazer a instalação elétrica da escola, mas não pode passar o todo da obra. Isto é vedado porque é característica dos contratos administrativos a natureza personalíssima, ou seja, ser executado estritamente por aquele que venceu a licitação. E chegamos ao fim do nosso Saber Direito Responde, ocasião em que eu gostaria de agradecer o João, agradecer a Larissa, agradecer aos nossos alunos internautas que encaminharam as suas perguntas e, de um modo geral, agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesta jornada de Direito Administrativo ao longo da semana. Deixo o convite para vocês, para que, se não acompanharam ao vivo, acompanhem através do canal da TV Justiça. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.